ação. E aí, quando eu falo em aspectos físico-químicos, né? A gente falou naquela foto, nós mostramos as características físicas que são perceptíveis ao olho nu, né? Que é, no solo salino, posso ter, né? A criação de uma capa na superfície branca devido a essa coloração do sal. Já no caso do sódico, eu tenho geralmente a coloração escura, devido à matéria orgânica que foi dispersa. E no salino sódico, eu tenho aquele negócio intermediário, né? Meio cinza, que é devido à junção do escuro da matéria orgânica com o branco do sal. Eles têm tanto salinidade quanto sodicidade. Mas do ponto de vista físico-químico, né? Se eu for analisar o solo, eu vou ter basicamente essas características. Do ponto de vista químico, um solo salino, eu vou ter muitos cloretos e sulfatos de sódio, muito cálcio e magnésio. No caso do solo sódico, que é o extremo, né, os dois extremos, eu tenho sais capazes de hidrólise alcalina, que é justamente por isso que aumenta o pH, né? Que é o sódio e o carbonato, né? Então, eu vou ter muito presente esses sais. Já no solo salino, eu tenho muito cloreto, sulfato, né, e tal. Sulfato de sódio, cloreto de sódio, cálcio, magnésio e tal. O pH no salino é inferior a 8,2 já. O ACE maior que 4 decissimes. E no caso do sódico, menor que 4. No caso da PST no salino, menor que 15. No caso do sódico, maior que 15. Não há relação bem definida entre o pH da saturação, né, que é o meio pelo qual a gente faz a determinação da CE. No caso dos salinos, não é claro um valor de pH. Pode ter várias faixas de pH. Por quê? Porque esses sais que estão no solo salino, eles não têm influência no pH. Eles não se hidrolisam e geram hidroxila que vai afetar o valor do pH. São mais tranquilinhos. Então, eu posso ter, né, pH mais ácido, mais alcalino, depende de outros fatores. No caso do sódico, não. Como quem predomina no solo sódico são carbonato e sódio, que influenciam, né, na hidrólise, que tem influência, eu tenho um pH já bem definido, que é mais alcalino. Eu vou ter, no caso do solo salinos, grandes quantidades de cátions divalentes. Cátion divalente é porque tem duas cargas, né, cálcio, magnésio, enquanto que no sódico, óbvio, eu vou ter predomínio de sódio, que é um cátion monovalente, que é o Na. Ok? E características físicas, que particularmente são, na minha concepção, o principal problema entre o solo salino e sódico, a principal diferença. É que, no caso dos solos salinos, eu vou ter excesso de sais, então eu vou ter uma floculação maior. E, geralmente, os solos são mais estáveis. Por exemplo, eu vou ter muita agregação do solo, eu vou ter facilidade de percolação de água, de infiltração de água. Vai ter uma infiltração boa, a raiz ela vai conseguir penetrar. Qual é o problema da salinidade, então, Edneide, se a física é boa? É porque existe o potencial hídrico do solo, né? O potencial hídrico do solo, ele é uma soma do potencial mátrico, do potencial gravitacional e tal. E quando eu tenho uma salinidade muito grande no solo, existe água, mas a planta ela não consegue absorver. Por quê? Porque o potencial hídrico do solo está maior do que o potencial da planta. E aí a planta tem dificuldade de absorver água, mesmo tendo água lá presente. Então, é uma questão de absorção de água. E os próprios sais, eles podem intoxicar a planta, podem atrapalhar na absorção. Por quê? Porque se eu tiver a maior concentração do sal, ele pode impedir que o outro sal seja assimilado, eu posso ter fitotoxicidade,
E, enfim, eu tenho outros problemas, né? Mas em relação à física do solo, eu não tenho. No caso do solo salino. Né? Então, é um solo que é mais permeável, é de boas. É tanto que hoje existe manejo com água salina. Como é que eu faço? Eu coloco mesmo usando água salina, eu utilizo uma lâmina maior que consiga lavar esses sais, ou eu faço turnos de rega mais curtos, para eu sempre manter a umidade ali, a diluição dos sais, e eu posso dar preferência para usar água mais salina nos períodos que a planta é menos sensível. Tem estratégias para utilizar, para conviver com a salinidade, né? No caso da sodicidade, eu já tenho muito problema, primeiro que eu tenho um solo extremamente compactado. Como o sódio, ele dispersa as partículas, imagine que o solo salino, eu tenho agregação. No caso do solo sódico, eu tenho o contrário, que é desagregação. Então, as partículas vão tudo, ó, se afastam. E aí eu tenho um solo que não tem porosidade, que tem dificuldade de penetração, tanto de água quanto das raízes. Além disso, eu tenho um aumento do pH. Porque, como eu falei, né, no solo sódico você tem predomínio dos carbonatos e do sódio que vão afetar o pH. E o pH, no caso das plantas, ele é extremamente sensível. As plantas são sensíveis à alteração de pH. Por quê? Porque existe uma faixa onde a disponibilidade dos nutrientes ela é melhor. Mudou a faixa, a planta ela vai ter o elemento lá, o nutriente lá, mas ela não vai conseguir absorver, ou ela vai conseguir absorver uma quantidade muito maior, né, que vai causar alguma toxicidade. Então, eu vou ter uma alteração muito brusca no pH, e aí eu vou ter problema no pH e problema com infiltração, armazenamento de água, penetração das raízes. Então, basicamente isso. Vocês entenderam? Diferença entre solo sódico e solo salino.